Então, antes da gente começar o nosso ATPC, eu gostaria de primeiramente colocar para falar com vocês uma amiga nossa, para ela se apresentar. A Rose. Rose, por favor, é com você. Bom dia, gente. Meu nome é Rosane. Eu tenho já 8 anos trabalhando na rede do Estado. Me efetivei em 2014. E agora eu sou a PCNP de História aqui da DE de Itapecerica. E estou muito feliz com a oportunidade. E tomara que só esperando coisas boas por aqui. A gente vai se conhecendo com o decorrer do tempo. Obrigado, Rose. Então é isso, gente. Essa nossa companheira Rose está iniciando hoje é o primeiro dia dela e já se apresentando aqui para vocês. E, com certeza a gente vai fazer um bom trabalho, uma boa parceria juntos. Bom, está aparecendo aí para vocês um card. Nós estamos desenvolvendo um projeto aqui na diretoria de ensino, um projeto de educação antirracista. Já tivemos uma reunião na sexta-feira com os diretores de escola, fazendo toda a apresentação do projeto. Então, esse projeto ele vai funcionar em 2 frentes. A primeira frente vai falar para nós, professores, diretores, coordenadores de escola, e a segunda frente vai ser para os alunos. Então, os professores desenvolvendo trabalho sobre essa temática dentro da escola. A gente sabe que muitos de vocês já estão desenvolvendo trabalhos com essa temática, inclusive eu já entrei em contato com alguns trabalhos de vocês, os diretores já passaram, e sempre passam para a gente algumas coisas, mas a ideia é que aqueles que não desenvolveram ainda nenhum trabalho a respeito do tema desenvolvam, e aqueles que já desenvolvem fortaleçam ainda mais a partir dessa proposta de trabalho nossa daqui, que a gente possa somar forças, né? E essa live que a gente está propondo, né, que está aparecendo aí no card para vocês, é uma das atividades desse projeto de educação antirracista. Então, a gente está trazendo aqui para vocês o juiz Jarbas Luiz dos Santos, né? É um amigo, parceiro nosso. Bom, então o tema dessa live é poder judiciário como espaço de poder e a não representatividade dos negros. Então esse é o tema geral e ele vai conversar conosco sobre a presença do povo negro, do povo preto no judiciário, sendo esse judiciário um espaço de poder. Então, a ideia desse projeto aqui da DE, que, obviamente, eu falo daqui da DE, mas abarcando todas as escolas, vocês que estão aí na escola, a ideia é fazer com que esses nossos alunos, que faz parte desse povo negro, desse povo preto, que eles possam sonhar, né, que eles possam criar uma cultura de que uma ideia, né, e não só criar uma ideia, mas acreditar e buscar os seus espaços. Então, criar essa ideia de que todos os espaços sociais são espaços para nós, para eles, né? E aí é só desenvolver seu projeto de vida e batalhar e correr atrás e conquistar. Então, é nesse sentido que esse projeto vem sendo proposto, tá? Então, o juiz Jarbas, eu conheci ele em 2008, né, ele era parceiro, colega da universidade, no mestrado, e hoje ele faz pós-doutorado em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, né? Então, esse card que vocês estão vendo aí, nós vamos colocar também no chat, para que vocês possam ter acesso. Já vem com um link, e aí por esse link vocês podem acessar a live, que acontecerá dia 30/9, agora, né, às 19h30. Conto com a presença de vocês, obviamente muitos de vocês vão estar em aula, mas aqueles que puderem assistir, assistam. Vocês
são muito bem-vindos nessa live, e vocês fazem parte já desse projeto, né? Vocês fazem um trabalho magnífico na escola e vai contribuir muito para o desenvolvimento desse projeto, para que realmente esse projeto chegue até os nossos alunos. É claro que os gestores das escolas ainda vão, se já não conversaram, mas vão conversar com vocês, vão passar todo o material do primeiro encontro que nós tivemos com eles e vai realmente direcionar esse trabalho para que ele aconteça lá no chão de sala de aula. Bom, eu peço que a Isabel passe para o próximo slide. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa live, em relação ao projeto, a gente vai se conversando, tá? Depois eu vou deixar também aqui no chat o meu e-mail, tá? O meu número de WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade para entrar em contato. Pode fazer questões aqui também no chat a respeito desse projeto. Bom, então, a gente está iniciando, a partir da apresentação desse projeto, nossa TPC de hoje, a TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, do dia 28/9 de 2021, da Diretoria de Ensino, região de Itapecerica da Serra. Pode passar, Isabel, por favor. E aí eu peço que vocês tomem cuidado com os microfones, mantenham os microfones fechados, abram só quando vocês forem falar. E o propósito dessa reunião, o tema, é o propósito das avaliações externas em relação da matriz do SAEB com as habilidades essenciais. Nós já trabalhamos no TPC no início do ano, esse tema das avaliações externas, e mais precisamente da avaliação do IDEB, né, do SAEB, e a gente vai retomar novamente esse tema, fazendo esse link novamente com as habilidades essenciais e tentando aprofundar algumas coisas, tendo em vista a avaliação que já se aproxima aí no mês de novembro. E aqui a nossa equipe do Núcleo Pedagógico, a diretora de núcleo, a Maria Eugênia, os demais PCNPs que estão no apoio, eu não vou ler o nome de todos, e aqui na condução da TPC está a PCNP Maria Isabel, de Geografia, eu, Reginaldo, de Filosofia e Sociologia, e agora, iniciando hoje, a PCNP Rose, de História, que não está aqui no card, vai estar nos próximos, tá bom, Rose? Pode passar. O objetivo dessa nossa reunião, desse nosso encontro de hoje, é refletir sobre o propósito das avaliações, analisar a articulação das habilidades essenciais do currículo paulista com os descritores da matriz de referência do SAEB, retomar a importância da organização do trabalho pedagógico docente e reiterar a importância da orientação e do acompanhamento do professor coordenador aí junto ao trabalho de vocês na escola. Os conteúdos: matriz de habilidades essenciais, currículo paulista, matriz de referência, SAEB, plano de aula, recuperação, e aqui o acompanhamento de sala de aula é o conteúdo que a gente vai falar menos, né, que é o conteúdo que fala bastante da ação do professor coordenador junto a vocês, né, mas a gente gostaria... nós colocamos aqui esse conteúdo no sentido de que vocês percebam a importância do acompanhamento do trabalho de vocês pelo professor coordenador, no sentido de parceria e também de fortalecer o trabalho de vocês, porque o trabalho do professor dentro da escola é um trabalho em parceria, em conjunto com os colegas e também com o professor coordenador. Quando não há essa parceria, então o trabalho fica quebrado, o trabalho fica muito mais difícil. Sempre há um delay, né, um momentinho aí de quando ela passa para o próximo slide até chegar na tela de vocês, mas isso é normal. Então, nosso percurso formativo de hoje, a nossa pauta conta com a abertura, relembrando as formações anteriores que nós já tivemos, propósito da avaliação externa SAEB, articulação entre matriz SAEB e matriz de habilidades essenciais de 2021, plano de aula e recuperação, habilidades e descritores contemplados em aula,
e acompanhamento de aula, que seria o apoio do professor coordenador. Pode passar para o próximo. Aqui nós colocamos esse slide para a gente lembrar, para a gente trazer para o dia de hoje a ideia e a lembrança de que nós já trabalhamos esse tema num outro TPC, como eu já disse lá no início do ano, e o tema naquela ocasião foi um olhar interdisciplinar entre os descritores e as habilidades essenciais. Por que um olhar interdisciplinar? Porque a avaliação do SAEB, ela trabalha majoritariamente português e matemática, e esse ano vai trabalhar ciências humanas e ciências da natureza num caráter de amostragem. Então aqui a gente traz a portaria de 2021, a portaria 250, de 5 de julho deste ano, que estabelece as diretrizes de realização do sistema de avaliação da educação básica no ano de 2021, e nos diz que a aplicação da avaliação SAEB será do dia 8 de novembro a 10 de dezembro de 2021. Então, o dia exato ainda não está colocado, né? Mas só para vocês saberem que essa avaliação, então, vai ocorrer nesse intervalo de tempo entre o dia 8 de novembro e dia 10 de dezembro. Vai chegar para a escola, quando for estabelecida a data, vai chegar para a escola e vai chegar para vocês aí também. Então, a avaliação SAEB, a aplicação, né, da avaliação SAEB censitária ocorrerá no 5º ano do ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental e na 3ª série do ensino médio, tendo como objeto de avaliação a língua portuguesa e a matemática. Pode passar para o próximo. Então, essas avaliações vão ser para todos os alunos dessas séries que vocês estão vendo aí. Agora, a avaliação de ciências da natureza e de ciências humanas vai ser em caráter, como eu já falei para vocês, em caráter de amostragem, que foi tirado, eu acredito que o slide falava sobre isso, mas em caráter de amostragem, tá bom? Então a gente vai assistir um videozinho. São quantos minutos, Isabel? São 5 minutos de vídeo, onde vai falar para vocês um pouquinho sobre a avaliação SAEB de Ciências Humanas, tá bom? É isso, né, Isabel? Ok. Então, tenham paciência, são 5 minutinhos e depois a gente volta a conversar com vocês. Planejar ações pedagógicas é essencial para garantir a aprendizagem dos estudantes. Para isso, é necessário escutar a comunidade escolar, identificar as principais necessidades de nossa escola e, a partir disso, construir caminhos que garantam oportunidades de aprendizagem para todos. Esse trabalho é fundamental para que os estudantes sigam sua trajetória escolar com sucesso, desenvolvam competências e habilidades e possam alcançar seus projetos de vida. Mas quais indicadores levar em conta para um bom planejamento de ações pedagógicas? O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um dos principais. O IDEB reúne em um só indicador o resultado de 2 variáveis, o fluxo escolar e o desempenho nas avaliações. O fluxo é calculado a partir da taxa de aprovação média de cada etapa de ensino. E o desempenho, chamado proficiência, considera os resultados dos estudantes nas provas do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. As provas do SAEB são avaliações externas, realizadas em grande escala em todo o país. Elas permitem identificar como foi a aprendizagem dos alunos em cada ciclo, possibilitam avaliar a qualidade do ensino e diagnosticar fatores que podem interferir na aprendizagem dos estudantes. O SAEB aponta também o percentual de alunos da escola em cada nível de proficiência. É justamente essa fotografia do nível de aprendizagem de nossos estudantes que permite a elaboração do IDEB. O cálculo do IDEB é feito pela multiplicação da proficiência pelo fluxo escolar. Para isso, as notas de língua portuguesa e matemática são padronizadas de uma escala de 0 a 10.
Em seguida, a média dessas duas notas é multiplicada pela média das taxas de aprovação de cada etapa, que em percentual varia de 0 a 100. Qual é o efeito disso tudo? Veja o exemplo das escolas A, B e C. Elas tiveram o mesmo resultado nas provas do SAEB, mas as taxas de aprovação foram diferentes. Tem IDEB maior a escola que conseguiu garantir que mais estudantes avançassem em sua trajetória escolar com sucesso, porque não adianta ensinar muito apenas para poucos. É essencial garantir a aprendizagem e a permanência de todos os estudantes e a aprovação com qualidade. Todas essas informações para o diagnóstico da sua escola estão ao alcance de um clique. Acompanhe. Entre no portal do IDEB, idebescola.inep.gov.br. Digite o código INEP da sua escola. Se não souber, selecione o estado, a cidade, a dependência administrativa e escolha pelo nome. Na primeira tela estão as informações administrativas da escola, a complexidade da gestão, prática pedagógica inclusiva, infraestrutura básica. Vamos entrar no IDEB. O quadro à esquerda traz a taxa de aprovação de cada ano ou série nas edições do IDEB de 2017 e 2019. Ao lado está a média de proficiência de língua portuguesa e matemática de cada etapa e a nota padronizada. O quadro pequeno mostra a meta do IDEB e o resultado da escola nas duas edições anteriores. E esse mesmo resultado aparece ao lado, em forma de gráfico, para facilitar a visualização. Os dados do SAEB também trazem informações importantes. Para acessar, digite no seu navegador saeb.inep.gov.br/SAEB. Clique em Resultados Finais. Na tela seguinte, entre direto pelo código do INEP da sua escola. Ou, se não souber, selecione o estado, município, dependência administrativa e, finalmente, o nome da escola. Clique à direita para encontrar o boletim do SAEB, com o desempenho dos estudantes na última edição da prova. A quantidade de alunos que participaram indica se o resultado é significativo e realmente representa a escola. Um quadro mostra a proficiência dos estudantes em relação a outras escolas com características semelhantes. À direita, você consegue comparar a proficiência de língua portuguesa nas duas últimas edições do SAEB. Nesse exemplo, houve o crescimento de 11 pontos em 2 anos. Um gráfico indica o percentual de alunos nos diversos níveis de desempenho. Cada nível corresponde a habilidades específicas e, dessa forma, você sabe o que os estudantes conseguiram ou não aprender ao longo da etapa. Assim, é possível planejarmos ações para atender às necessidades reais de cada escola. O trabalho de cada um de nós é essencial para garantir que os estudantes aprendam e sigam sua trajetória escolar com sucesso, sem deixar ninguém para trás. É oferecer oportunidades para que cada estudante possa sonhar e alcançar seus sonhos. Aí esse vídeo bem curto para a gente ter uma ideia do SAEB, de como acessar essa plataforma, é importante. Nós já trabalhamos também no início do ano, tudo isso. E aí a gente pode se perguntar, mas ali apareceu só língua portuguesa e matemática, né? Mas a gente sabe que o trabalho de todas as disciplinas, de todos os componentes curriculares na escola, os resultados eles são integrados, né? O conhecimento é um só, porém a divisão em disciplinas elas são feitas para facilitar em termos pedagógicos a aprendizagem e o trabalho, não é mesmo? Então, se o nosso aluno vai bem em História, Geografia, Filosofia e Sociologia, ele também irá bem em língua portuguesa, em matemática, uma vez que as habilidades de compreensão e de prática, né, do conhecimento prático dele está bem desenvolvido. Então, nesse sentido, o nosso fazer em sala de aula, como professores da área de humanas, também tem o seu valor e a sua incidência na avaliação do IDEB. Bom? Então, nessa primeira atividade, que nós denominamos aqui Dialogando sobre as Avaliações,
tem uma pergunta para que a gente possa interagir, para que vocês possam falar aqui no microfone ou também no chat, que é: por que olhar para as avaliações externas? Então, nós trouxemos aqui a avaliação do SAEB como foco. E aí a gente pode traduzir essa questão: por que olhar para o SAEB como uma avaliação externa? Porque isso é importante para nós, professores. Tá? Então, fiquem bastante à vontade para se colocar, tanto no chat como ao vivo aí no microfone. Tá bom? A palavra está com vocês. Claro, Isabel, pode falar. A Isabel está pedindo a palavra aqui. Pedindo a palavra aqui. Ontem a gente teve uma conversa com o PK e Fábio. O Fábio trouxe uma frase do professor Nilson José Machado, que é um matemático. E aí ele trouxe a geografia como foco. E aí ele fala assim: a avaliação externa, ela é muito importante. E aí, quando a gente trata com a aprendizagem, a gente precisa de um mapa. E a gente só consegue chegar no lugar se nós soubermos onde nós estamos. Então, talvez essa avaliação externa, ela seja o onde estamos e para onde vamos caminhar. Até peço licença para o Fábio, que trouxe essa colocação do professor Nilson, que é um matemático, mas foi brilhante nessa orientação do que a avaliação externa representa. Então, a Janaína diz que é para sinalizar os passos de retomada das habilidades em fragilidade. Ótima resposta, Janaína. Então, essa avaliação externa, ela mostra para a gente as nossas fragilidades e a gente elabora o trabalho em cima dessas fragilidades. A Dinalva coloca: é um direcionamento para podermos sanar as habilidades que estão em defasagens. É isso mesmo, Dinalva. Obrigado, Dinalva. Obrigado, Janaína, pela colocação. Alguém gostaria de falar no microfone? Fica à vontade, gente. Nós já temos essa relação aqui há bastante tempo, então vocês já têm essa abertura para estar falando aí. Pode ficar bastante à vontade, não precisa ficar tímido. Aqui, essa questão é interessante, porque a gente já ouviu muito de colegas dizendo que a avaliação externa, ela não representa a realidade, né? Então, questionando e tal, né? Mas o que a gente gostaria de trazer aqui quando a gente faz essa pergunta? Até para colocar um outro olhar em cima da fala desses alguns colegas, né, que dizem que a avaliação externa não representa a realidade. Aí eu peço para a Isabel passar para o slide seguinte, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, nesse slide, vocês estão vendo aí, está escrito: analisar os resultados das avaliações é essencial para ajudar a diagnosticar as necessidades de nossas escolas e de nossos estudantes, e para planejar ações que favoreçam a aprendizagem dos estudantes e a continuidade de suas trajetórias escolares com sucesso. Então, a gente sabe que, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está vivendo desde 2020, a prova SAEB ou as provas externas, elas talvez não levem em conta, né, mas se a gente for pensar, acaba, mesmo com essa realidade, a avaliação externa, ela acaba levando em conta, assim, na medida que mostra para a gente quais habilidades estão em defasagem, né? É claro que aí o nosso trabalho, ele tem que ser pautado em cima de todas as dificuldades que a pandemia trouxe e que a educação remota trouxe para a gente, né? Em cima dessas dificuldades, a gente vai ter um olhar também mais crítico para esses resultados. Então, não é que esses resultados sejam menos importantes, mas o que muda é o nosso olhar para esses resultados. Se nós tivermos um resultado mais baixo ou menor que o resultado de 2019, aí a gente vai olhar de forma crítica, no sentido de colher os dados de por que esses resultados estão menores.
né? E aí melhorar também a nossa ação em termos das atividades remotas, agora das atividades presenciais ou das atividades híbridas, né? Então, olhando para esse quadro à esquerda, a gente desenvolve o que está no quadro à direita, né? Então, assim podemos mobilizar todos nossos esforços para recuperar a aprendizagem dos nossos estudantes. E como eu falei, olhando para o dificultador, né, do momento pandêmico que nós temos, que nós estamos, né, toda a dificuldade de se trabalhar com as tecnologias em relação aos nossos alunos, em relação a nós mesmos, estimulá-los a continuar os estudos e apoiá-los emocionalmente. Isso aqui também é uma parte importante, é muito importante, porque se nós profissionais da educação não estivermos bem emocionalmente, nós não vamos conseguir trabalhar também com os nossos alunos, o emocional dos nossos alunos, para que eles continuem avançando, né? Ter foco especial em quem mais precisa para não deixar ninguém para trás, assim como atentar-se para aqueles que precisam se aprofundar e ampliar a sua aprendizagem. Então, como fazer uma ação equilibrada nesse sentido, onde nós vamos atingir aquele que mais precisa, que tem mais defasagem, né, que tem mais dificuldade em relação ao acesso tecnológico, e também atingir aqueles que têm mais acesso ou aqueles que não têm tanta defasagem, né, para poder ampliar e aprofundar a sua aprendizagem. Então, não é fácil, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que a gente precisa sempre estar perseguindo, tá? Aqui no chat, o professor está com o professor Alcino José, diz o seguinte: é um grande sinalizador para a escola analisar seu caminho pedagógico em ações realizadas, também gerando reflexões para novas abordagens, possibilitando novas conquistas e práticas escolares. E é isso mesmo, a Isabel, a nossa colega aqui do CNP, já respondeu, mas é essa a ideia. Acho que a avaliação externa, ela traz um mapa que a nossa avaliação externa não traz, né? Uma tabulação que a nossa avaliação externa não traz, assim como a nossa avaliação interna também traz coisas que a avaliação externa não traz. Então, a junção desses indicadores, né, dos indicadores da avaliação externa com os indicadores da avaliação interna, amplia o nosso olhar a respeito do lugar onde o nosso aluno se encontra no seu processo de ensino, no seu processo de aprendizagem, né? O lugar também onde nós, professores, nos encontramos em relação ao ensino, e aí nós conseguimos propor coisas novas ou aprofundar as coisas que nós já estamos fazendo com qualidade, que já vem dando certo, né? E também, obviamente, compartilhar com os demais colegas aí da escola. Curiosidades. A avaliação externa, que é chamada de avaliação de larga escala, elaborada em forma de testes padronizados e organizada por aplicadores externos à escola. Então, aqui é o conceito de avaliação externa. Então, uma avaliação padronizada, organizada por um órgão exterior à escola e aplicada também por pessoas de fora da escola. É aplicada a uma rede de ensino ou a várias redes e oferece indicadores sobre o desempenho dos estudantes em níveis de proficiência, né? Então é importante a gente saber e levar em conta de que a avaliação externa é uma avaliação desenvolvida para um estado todo ou até mesmo para o Brasil todo, né? E a partir dessa ideia nós devemos fazer os recortes para a nossa própria realidade, né? Olhar para o nosso sistema de ensino para verificar realmente se o nosso sistema de ensino está dando conta das necessidades dos nossos alunos. Há diversos instrumentos disponíveis, cada um com características específicas, que podem contribuir para identificar como está a aprendizagem dos estudantes e direcionar, a partir de evidências, as ações e intervenções pedagógicas, SAEB e SARESP.
E aí, gente, eu reforço aqui a ideia de que, para que a gente possa compreender de fato a avaliação SAEB, né, ou as outras avaliações externas, como o SARESP, ou até mesmo a AP, que é uma avaliação mista, ou a gente quiser, pode tratar como uma avaliação interna, a gente precisa estudar. Eu peço que vocês tenham cuidado com o microfone, o microfone abriu e aí está dando eco aqui, estava atrapalhando. Pois bem, então a gente tem que estudar essas avaliações externas, né? A gente tem que ir lá no site. Esse vídeo que nós passamos para vocês hoje é um vídeo curto e que nos mostra o caminho para a gente acessar essas informações. Então é necessário que a gente acesse essas informações, que a gente estude os níveis de proficiência, as habilidades, as matrizes de habilidades, no caso do SAEB, os descritores e as matrizes que traz esses descritores, para que a gente possa, a partir dessas referências, olhar para a nossa ação na escola, né, e perceber se a atividade que os materiais estão propondo e também o desenvolvimento dessas atividades por nós em sala de aula está contemplando essas habilidades e esses descritores, certo? Porque muitas vezes, quando nós preparamos a nossa aula, a partir daquelas atividades que estão propostas no caderno, às vezes a gente pode pecar no sentido de não desenvolver a contento, né, ou na relação do aluno também com a atividade, o aluno não desenvolver a contento aquilo que está proposto, o passo a passo, né, da atividade, e aí o desenvolvimento da habilidade que está ali proposta fica prejudicado, né? Então, para sanar essa dificuldade, o nosso planejamento da aula, ela tem que ser bem feita, tá? A gente tem que estudar aquela aula, e a gente tem que planejar de modo que o aluno realmente desenvolva a habilidade que está sendo requerida ali naquela situação de aprendizagem, né? E por último, a AP não aparece nessa esfera por ser uma avaliação mista, elaborada de maneira externa e aplicada por alguém interno da escola. Os resultados são mensurados internamente e apresentam o desempenho individual do estudante, coletivo da turma e o desenvolvimento coletivo da escola. Então, veja bem, as nossas atividades propostas durante os bimestres, né, e as nossas avaliações internas, quando bem feitas, né, elas vão ao encontro daquilo que as avaliações da AP, que é uma avaliação mista, e ao encontro também daquela avaliação do SAEB, né? Então, quando a gente faz um trabalho bem feito, a gente acaba contemplando aquelas habilidades que estão no SAEB e estão na AP também. E no caso do SAESP, no IDESP também, né? Então é importante que a gente tenha essa visão de diálogo entre o nosso fazer da escola com as habilidades essenciais do currículo e com os descritores do SAEB. E aí, enfim, esse trabalho na escola, nas ATPCs, nos espaços de aprendizagem coletivo da escola, né, então tem que acontecer esses estudos, né. Bom, e aqui a gente traz a cara do SAEB, da matriz de referência do SAEB, do currículo paulista e também da BNCC, porque essas habilidades essenciais que a gente trabalha no currículo paulista, elas conversam, né, essas habilidades essenciais, com a matriz de referência do SAEB e também com as habilidades que estão lá na BNCC. Na verdade, a BNCC é o documento que ampara tanto a matriz de referência do SAEB quanto a matriz de referência
do currículo paulista, das habilidades do currículo paulista. É importante a gente relembrar tudo isso, gente. Nós sabemos que você já vem fazendo um trabalho em cima dessas habilidades essenciais desde o início do ano, mas quando a gente para conversar, para refletir sobre esse trabalho, a gente consegue direcionar os rumos, né? Ou pensar aquilo que pode ser melhorado, né? Então, nessa atividade 2, a gente nomeou ela como possibilidades interdisciplinares, justamente por quê? Porque os componentes da área de ciências humanas, que são os nossos componentes, eles são desenvolvidos em parceria com os componentes das outras áreas, como da matemática, da área de linguagem, com a língua portuguesa. Então é importante que a gente visualize essa interdisciplinaridade que acontece no nosso dia a dia. E aí, como exemplo, nessa primeira tela, nós trouxemos duas habilidades que estão lá na BNCC, e aí trouxemos uma habilidade de língua portuguesa que está no currículo paulista. Bom, e aí a gente trouxe uma habilidade do currículo paulista e trouxemos também dois descritores do SAEB, entendendo que só muda a nomenclatura, né? No SAEB nós chamamos de descritores, mas na verdade também são habilidades, né? Então, entenda descritores como habilidades do SAEB. Então, na BNCC, aparece em língua portuguesa a habilidade de distinguir fatos de opiniões, sugestões em textos informativos, textos jornalísticos, publicitários, etc. A outra habilidade é distinguir em segmentos descontínuos de textos fato de opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. Então, vocês vejam que na BNCC aparece que devemos desenvolver, ou o professor de língua portuguesa deve desenvolver, propor atividades para que o aluno desenvolva essa distinção entre o que é opinião e o que é fato, certo? E aí, o currículo paulista, ele traz essa mesma habilidade, só que de maneira diferente e mais aprofundada, né? Mais ampla. Então, no currículo paulista aparece analisar texto de opinião, né? Então, não é só distinguir fatos de opinião, é analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog e de redes sociais, charts, memes, GIFs, etc. E posicionar-se de uma forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. Então, veja bem, não é só distinguir fato de opinião, mas é analisar, posicionar-se de maneira crítica, fundamentada, né, de maneira ética e respeitosa, frente aos fatos e opiniões. Então, vocês vejam que essa habilidade ela é muito mais ampla do que a que aparece na BNCC. E depois, na matriz de referência do SAEB, essa matriz ela traz os descritores, que também são as habilidades, né, de maneira muito parecida com a BNCC. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, distinguir um fato da opinião, repetiu aqui, né, Isabel? Eu acho. Ah, tá. Não. A primeira do 5º ano, né, aparece distinguir um fato da opinião relativo a esse fato. No 3º ano e na 3ª série do ensino médio, eles retomam esse mesmo descritor ou essa mesma habilidade, que é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Então, veja que o currículo paulista, para a gente poder desenvolver essa habilidade no currículo paulista, o aluno já tem que saber o que é um fato e o que é uma opinião, né? E dentro do currículo paulista, a gente tem que verificar se esse aluno realmente sabe o que é fato, o que é opinião, para poder fazer uma análise e se posicionar a respeito, se posicionar de maneira crítica a respeito desse fato e dessa opinião, certo? Então é mais amplo, então a gente precisa ter
esse olhar. O slide a seguir, que eu peço para a Isabel já passar para o próximo, nesse slide a seguir, a gente vai trazer essas mesmas habilidades da BNCC e da matriz de referência SAEB, relacionando com a habilidade de humanas, tá? Do ensino médio, tá bom? Então, a habilidade do currículo paulista, essa que aparece no meio aí, é uma habilidade que a gente buscou lá em humanas, que é identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diferentes linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Por que optamos por essa habilidade? Por que fizemos esse recorte? Porque é uma habilidade que ela pega todos os componentes de humanas. Ela pega história, geografia, filosofia e sociologia, né? Então, assim, se a gente for analisar outras habilidades dentro de humanas, a gente vê a possibilidade de trabalhar também com a opinião e com o fato dentro das nossas disciplinas. E aí eu já passo para a próxima, não vou me alongar mais aqui, porque senão o tempo, né, fica escasso aqui. E o que a gente quer ressaltar aqui é que a avaliação do SAEB, ela é censitária nas avaliações de língua portuguesa e de matemática. E nós somos uma amostragem. Então, algumas referências de 2019 nós não temos. Por isso que nós trouxemos essas reflexões em língua portuguesa. E quando a gente fala sobre distinguir fato de opinião, essa situação voltada para análise crítica, as ciências humanas ela trata com bastante ênfase. Quero aqui, antes de iniciar o ATPC, desejar boas-vindas para a Rose, que aí a Rose está completando o time de ciências humanas, e aí estamos completos agora. Então, agora, bora trabalhar pelas ciências humanas. Voltando no PPT, então a gente traz aqui o apoio aos estudantes no desenvolvimento das habilidades essenciais. E isso refletirá nas avaliações externas. Em nenhum momento a gente foca especificamente e somente na avaliação externa. A gente trata principalmente na questão uma aprendizagem bem concretizada. Se nós conseguirmos proporcionar que a aprendizagem aconteça em sala de aula, isso se refletirá em avaliações externas. Como o Reginaldo até mostrou, né, Reginaldo, que o currículo paulista, ele tem uma habilidade muito intrincada. Dentro da habilidade do currículo paulista tem um monte de verbo. Analisar, comparar, e ela é muito complexa. Se a gente conseguir dar conta da habilidade do currículo paulista, a matriz do SAEB, ela é mais tranquila de conseguir, porque ela é muito direta, é distinguir um fato somente. Lá na segunda bolinha, a gente fez até uma formação específica sobre as habilidades essenciais, que ela foi um recorte do currículo, que é o essencial do essencial para que o aluno necessita aprender, né? E aí, provavelmente, o SAEB, ele vai se basear nessa forma de montar a prova, tratar as habilidades essenciais. E o indicador, a gente percebe, quando recebe um indicador positivo, a gente entende que a habilidade foi consolidada. E a gente também tem que entender que o aluno, anos iniciais, anos finais, ensino médio, ele é um único aluno. Então, a gente tem que fortalecer a concretização das habilidades nos mais diversos segmentos. Então, eu não posso dar até o 5º ano e falar, o aluno não é mais meu. Eu consegui resultado ali? Pronto. Não, o aluno é nosso. Aí, quando ele vai para o Fundamental 2, é uma continuidade. Então, todo o trabalho, ele é amarrado entre todos os trabalhares, não sei se existe essa palavra, pedagógicos ao longo da vida escolar do nosso estudante.
Aí, olhando essa sistematização, a gente tem a habilidade essencial muito bem colocada aqui como essencial, né? Chega a ser redundante a minha fala. E a gente tem a matriz do SARESP, que é articulada na habilidade essencial e que também é articulada no SAEB. Então, a aprendizagem ela é uma situação contínua e ela permanece em todo o ciclo de atuação e ela também permanece em todo o ciclo escolar do estudante. Então, ele é nosso a partir do momento que ele está na nossa rede, e o sucesso e o insucesso deve ser trabalhado, discutido e compartilhado na unidade escolar. Lembrando que nós de Ciências Humanas somos essenciais para essa questão do trabalhar textual, da criticidade do nosso estudante, e tem algumas discussões na escola que nós conseguimos fazer com muito sucesso dentro daquilo que a gente traz como objeto de estudo. E a nossa próxima atividade é uma reflexão, não é uma reflexão simples. Então, como que a gente vai desenvolver as habilidades? Como garantir que as habilidades ou descritores dentro do SAEB estejam contemplados na aula? Como que eu vou saber se aquele verbo discutir ou observar no meu plano de aula está sendo englobado, evidenciado? Como que a gente consegue saber que os meninos estão aprendendo aquilo que a habilidade fala? A gente, às vezes, olha um conteúdo, se empolga, trata a mais do que a habilidade está pedindo, que a gente gosta muito. Pedindo aí para que vocês, professores, vocês olhem para todo o planejamento, plano de aula, enfim, o desenvolvimento desse planejamento dentro da sala de aula, para vocês perceberem, né, ou colocarem para a gente como que vocês garantem que as habilidades dos escritores sejam trabalhados na sala de aula com os alunos de vocês, né? Como que o professor pode garantir isso? Isabel, e assim, a gente entende que essa... Vai dar eco. A gente entende que esse trabalho de vocês vem acontecendo lá desde o início do ano na escola, e hoje a gente traz novamente essa discussão, e pode parecer que coisas se repetem, mas eu penso que durante todo esse ano vocês desenvolveram trabalhos dentro da escola que enriquece muito aqui a nossa discussão de hoje. Então, quando vocês trazem para a gente o olhar de vocês, né, aquilo que vocês desenvolveram dentro da escola, dentro dessas questões que nós estamos fazendo, como essa aqui, como garantir que as habilidades ou dos escritores estejam contempladas nas aulas, então vocês acabam enriquecendo demais a nossa conversa e trazendo coisas novas e coisas que agregam e que são importantes para a discussão. O Reginaldo Lucas colocou aqui, quando trabalhamos os conteúdos utilizando as metodologias ativas, bem como utilizando-se das tecnologias e dinâmicas, podemos localizar ou desabrochar das habilidades nos alunos. E a Janaína diz que acho que não compreendemos essa atividade. Não entendi a colocação da Janaína. Você não compreendeu essa terceira atividade, Janaína, é isso? Janaína, como que a gente consegue garantir que o menino aprenda, que o estudante aprenda? Né? Desenvolva essa habilidade. Desenvolva essa habilidade. Vou continuar então, tá? Janaína, a qualquer momento que você queira falar, você levanta a mãozinha e a gente já passa a palavra, tá? E como que a gente garante? Então, Isabel, como pouca gente está querendo falar hoje, vocês estão bastante quietinhos, né? Mas eu acho que também é por conta do tema, né? Há temas que a gente se anima mais a falar e há outros que a gente fica mais tímido. Então, a TPC de hoje eu entendo que é um dos temas que vocês ficam mais tímidos para poder falar.
mas é normal, né? Não há problema. Então, quando a gente fez essa questão, a gente está querendo que vocês olhem principalmente para o planejamento de vocês, né? Quando a gente planeja nossas aulas, né, o nosso plano de aula, ele tem que ser um planejamento, tem que ser um plano voltado para que os alunos desenvolvam habilidades ou descriptores, né? Olhe para a atividade que a gente propõe para os nossos alunos na nossa sala de aula, né? Será que aquelas atividades e todos os passos que estão ali naquelas atividades que estamos desenvolvendo de fato com os alunos contribui para que os alunos desenvolvam essas habilidades, esses descriptores, né? E depois que a gente olhe também para a nossa avaliação, né? Será que a nossa avaliação ela está nos trazendo dados ou indicadores sobre se os nossos alunos estão realmente desenvolvendo aquelas habilidades que estão propostas nas nossas aulas? Então, são esses elementos que são importantes a gente olhar para eles, para que a gente possa ajustar a nossa aula, né, e que a gente possa garantir que esses nossos alunos estão aprendendo, desenvolvendo as habilidades de descritores. Sempre, né, com a ideia de que nós devemos ser críticos em relação a isso, porque a gente sabe que a realidade ela nos impõe dificultadores, né? E esses dificultadores, né, a gente tem que vê-los como coisas importantes para a gente levar em conta quando a gente planeja a nossa aula. Então, o nosso aluno no remoto, ele não consegue acessar a aula, ou o nosso aluno no presencial, por N motivos, ele não está conseguindo acompanhar a aula, ou está desmotivado para acompanhar a aula. Então, o que nós podemos propor para que ele possa se animar novamente, né, ou que a gente possa conseguir atingir esse aluno que é menos participativo? Então, veja bem, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é realmente a gente olhar para essas ferramentas que nós temos em mãos, para que o nosso aluno consiga desenvolver de forma contente tudo aquilo que nós estamos propondo. Bom? A Janaína, né, trouxe boas colocações, e aí ela falou que está sem o microfone no computador. Que pena, viu, Janaína? Janaína, você é do Olivia? Eu acho que você já participou aqui conosco de uma maneira muito brilhante. Ela trouxe que a taxonomia de Bloom é um recurso bem viável para trabalhar as habilidades. E aí ela complementa que é sim uma metodologia e que viabiliza um olhar para saber o que realmente pretendo com a habilidade desejada. A Janaína é da Escola Massaco e Gashioka. Muito bem, Janaína, muito obrigada. E aí, até complementando o que o Reginaldo trouxe, e aí talvez a gente não tenha sido tão objetivo, né, Reginaldo, com essa questão, é mais ou menos assim, se a gente for levar em consideração. Como que eu garanto que o estudante está aprendendo? O meu plano de aula ou recuperação é essencial para que haja esse olhar aí. Então, a gente precisa, no nosso plano de aula, a gente vai fazer no próximo ATPC um estudo de caso voltado para a questão de plano de aula, para ver se a gente consegue fazer um ATPC um pouco mais dinâmico, em que a gente dê um tempo de execução, né, Reginaldo? O que você acha? Não é bacana? Né, Rose? A gente faz uma coisa assim, e aí a gente trata o plano de aula. O que a gente precisa considerar no plano de aula? As habilidades essenciais do bimestre ou as habilidades não consolidadas. E aí essa questão da AP, as questões que são trabalhadas na AP, elas são essenciais para essa construção. E também buscar que a nossa avaliação da escola, ela seja trabalhada em cima da habilidade, para a gente ver se a gente conseguiu esse resultado. Pronto, vou fazer o meu plano de aula. Eu preciso saber qual habilidade que eu vou trabalhar, voltada nas habilidades essenciais, ou
qual não foi consolidada anteriormente. Lembrando que quando a gente fala da habilidade, a gente fala da habilidade do ciclo. Então, sexto, sétimo, oitavo, nono. Às vezes o que é pedido no nono é uma habilidade que foi trabalhada no oitavo. A gente tem que ter essa consciência. Qual que é o perfil do estudante? Eu estava até hoje estudando essa pauta, e aí eu lembro que uma vez eu tive um sexto ano, eu tinha um menino que lia muito pouco. O nome dele era Jean. E eu tinha na mesma sala uma Bruna, que fazia a correção do meu exercício, explicava para a turma o meu exercício, e de qualquer professor, para a gente entender que na mesma turma eu tenho uma Bruna e eu tenho um Jean. Eu preciso garantir que tanto a Bruna cresça, porque ela sabe bastante, só que a Bruna, ela já caminha, mas eu também não posso desmotivá-la, mas eu tenho que fazer com que o Jean caminhe. Não é um desafio muito tranquilo, mas é um desafio que está aí, e a gente, como professor, precisa tratar. O resultado das avaliações, sejam as avaliações que nós aplicamos na sala de aula, ou o resultado da AP. Reginaldo pediu a palavra. É que a Veri levantou a mãozinha. Veri? Eu tinha levantado, mas é que eu ia falar da taxonomia e dessa questão de garantir as habilidades, mas a Isabel já passou, eu vou... É só uma ressalva que nós estávamos falando aqui, né? Garantir as habilidades, quando a gente... Uma forma de garantir as habilidades também é analisar os encaminhamentos do material, tanto do Aprender Sempre quanto do Currículo em Ação e Agora. Para as outras séries, da segundo e terceiro ano, nós temos o São Paulo Faz Escola, que também ajuda com que a gente contemple essas habilidades. Falando da taxonomia de Bloom, é interessante que essa é uma concepção de aprendizagem baseada nos psicólogos, né? Onde ele visa a aprendizagem integral do aluno, na questão parecida com o Valon, no afetivo, no cognitivo e no psicomotor. Então, aí, quando se fala da taxonomia, a gente está falando de uma teoria de aprendizagem. Uma teoria de aprendizagem baseada na psicologia. É interessante e é importante que nós, professores, saibamos disso. E a questão de quando você sabe como o aluno pensa e aprende, você também está garantindo com que ele desenvolva as habilidades. Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, Veri. Obrigada. Então, é importante isso que você falou, né, porque quando a gente fala da taxonomia de Bloom e de outras concepções de aprendizagem, são concepções de aprendizagem, mas não são métodos. Né? É importante a gente entender que, quando a gente fala de método de aprendizagem, pensado a partir dessas concepções, esse método, se ele não for bem desenvolvido, bem pensado, ele acaba não sendo, como que eu diria para vocês, ele acaba não tendo um objetivo, não sendo colocado na prática aquilo que a concepção de aprendizagem está colocando em termos de teoria, né? Então, a concepção de aprendizagem necessita de um método para que aconteça na prática, né? E para que realmente aconteça na prática, como a Veri bem trouxe, a gente tem que estudar os materiais que a Secretaria dispõe, né, para perceber como que o material costura todos os passos ali dentro de uma situação de aprendizagem para garantir a aprendizagem, né? Então, se a gente não estuda o material, não estuda a proposta de atividade que está ali no material, a gente pode correr o risco de não garantir realmente a aprendizagem, né? E também a gente não consegue trazer coisas para acrescentar, para complementar aquilo que também não está no material, né? Então, por exemplo, o meu aluno já tem essa habilidade consolidada, então eu tenho que propor coisas a mais para que ele consiga avançar. E se a gente não estuda esse material, a gente não vai conseguir propor essas coisas para que
o nosso aluno avance. A Ivonete pediu a palavra. Então, bom dia. Eu não sei se eu entendi bem essa atividade 3 aí que você falou, eu escrevi no chat, mas não foi. Então, referente à questão do que fazer, enfim, eu acredito que com base nessas defasagens aí da habilidade que o aluno tiver, nós possamos desenvolver o plano de ação, né, com trabalho interdisciplinar. Eu sempre faço isso, né, eu sou da disciplina de História, e eu trabalho muito com as professoras de língua portuguesa. Matemática de vez em quando, confesso. Mas em língua portuguesa eu percebo, assim, em todas as séries, né, uma grande defasagem da habilidade identificar, né, uma informação explícita e implícita em um texto, né. Assim, os alunos, na maioria das vezes, né, aqui nos 7º anos mesmo, eu percebo, eles leem, né, eu trabalho muito a leitura compartilhada, né, de textos, análise de imagem, então eles leem um parágrafo, né, nós acompanhamos os outros colegas também, mas eu pergunto, o que você compreendeu de que você acabou de ler? E ele não compreendeu nada, eles se preocupam em ler bem e ler rápido, mas na compreensão... Então, eu trabalho muito essa questão aí de identificar uma informação implícita, explícita em um texto, né? Eu acho bacana. Eu percebo uma grande defasagem. Obrigado, Ivonete. Foi muito boa a sua contribuição. Agregou, né? A gente estava falando de metodologia e tal, e não falamos da questão do trabalho interdisciplinar, que é muito importante. Então, a sua fala foi muito rica nesse sentido. Aí eu devolvo a fala para a Isabel, para que ela continue. Acabei interrompendo a sua fala, Isabel. Sobre o plano, né, que a gente estava falando, a gente tem que considerar essas avaliações, ela é um norteador, ela nos dá caminho, compreender e estudar o material, como o aluno aprende, é essencial. Utilizar os recursos, como Aprender Sempre, São Paulo Faz Escola, Currículo em Ação, e a própria utilização do PNLD, ela é essencial para que seja construído esse processo de aprendizagem. Ela é um apoio, então a gente precisa utilizar esses apoios. Sejam outros materiais também, desde que consigamos articular com as habilidades solicitadas. Considerar se a aula é remota, se ela é presencial, em que contexto que ela vem atendendo. O centro de mídias, ele é essencial, só que ele atende um estado inteiro, 91 diretorias de ensino. E às vezes, ou o meu aluno está antes daquela habilidade, ou ele está depois. Aquilo que a gente falou sobre o Jean e a Bruna, então, é mais ou menos isso. Então, a gente também tem que levar em consideração a peculiaridade do meu estudante. O tempo que a gente vai tratar essa habilidade, esse plano. E se essa avaliação que eu vou dar nessa aula não é exatamente uma avaliação que a gente, né, uma prova. Então, a gente precisa avaliar se essa habilidade que foi trazida nesse plano de aula. E essa avaliação que a gente também tem que avaliar a habilidade. A gente tem a questão da avaliação da TPC, que é a lista de presença e a avaliação. Aquilo que vocês escrevem é uma avaliação para a gente. Quando vocês falam, olha, o tema não foi bem abordado, ou o tema foi maravilhoso, isso é um norteador para a nossa próxima TPC, para a nossa próxima forma de atuar. Então, é essencial, né? E aí, antes de finalizar, eu vou justificar que, como a avaliação não está sendo visualizada por todos, eu vou desligar aqui a apresentação, e aí eu vou fazer essa adequação no formulário. Lá na última pergunta da nossa avaliação, eu estou fazendo uma pergunta do componente nova, eletiva, projeto de vida e tecnologia, para ver a necessidade de formações, tá bom? Quem dá aula desse componente, sinta-se à vontade de falar a respeito, tá? Até a questão das eletivas, da culminância, eu
peço que vocês compartilhem conosco a culminância, tragam os bons projetos de vocês aqui para que sejam disseminados na rede, tá? Trago uma frase para finalizar e dar tchau. O planejamento das aulas é fundamental no processo de aprendizagem dos alunos, além de orientar e organizar o trabalho em sala de aula. É também um momento de aprendizagem do professor, pois leva à pesquisa, ao estudo e à reflexão. Sem planejar, não sabemos onde queremos chegar, nem os melhores caminhos a percorrer. Zabala e Libânio. Então, essa colocação esclarece e fortalece a questão do planejamento. Ela é essencial para o nosso trabalho de qualquer um, né, gente? Trabalho, ele tem que ser planejado, tá? Eu, como PCNP de Geografia, me despeço aqui, passo a palavra para os demais, eu vou mexer no formulário agora. Um abraço. Bom, então é isso, tá, gente? Para consolidar tudo aquilo que nós já falamos, para o trabalho com as habilidades e os descritores, então é importante o planejamento, certo? O estudo das atividades, estudar bem aquilo que a gente vai desenvolver com os alunos em sala de aula, para verificar se todos os passos da atividade, da situação de aprendizagem, ele está sendo garantido ali na prática, não é? E fazer uma avaliação para ver se realmente o aluno aprendeu ou desenvolveu aquelas habilidades. Caso não, é importante o plano de recuperação, que vai garantir a retomada dessas atividades e entregar para o aluno uma outra oportunidade para que ele possa desenvolver aquela habilidade ou consolidar aquela habilidade que ainda não está consolidada, tá bom? Então é nesse sentido que a gente fecha esse TPC, retomando mais uma vez, de que no dia 30, às 19h30, nós vamos ter a live do juiz, Dr. Jarbas Luiz, onde vai falar sobre educação antirracista, e que todos vocês estão convidados a participar dessa live, né? É muito importante realmente, acho que vai enriquecer muito a participação de vocês. Então, assim, esse card que a Veri colocou também no chat de vocês sobre a live do dia 30, no próprio card já tem um link ali embaixo, onde vocês podem acessar essa live. Então, salvem esse card aí no computador de vocês, para que vocês possam acessar, ou no celular, para que vocês possam acessar e participar da live. A Rosane gostaria de dar um tchau para o pessoal. Bom, gente, na próxima TPC eu vou participar mais, que hoje é meu primeiro dia ainda. Mas na próxima a gente está aí. Um tchau, um bom dia, uma boa tarde para vocês. Bom trabalho para aqueles que ainda vão trabalhar à tarde, né? Então é isso, um abraço a todos.